E hoje eu estou aqui para te dizer que a sua doença mental custa caro. Gravou? Ai, não acredito, Luísa. Vou falar de novo. Fica aí. Vou te fazer uma pergunta que a maioria das empresas não sabe responder. Quanto custa por ano um colaborador com burnout dentro do seu negócio? Olá, eu sou a Karina Reis, psicóloga especialista em liderança, relações e resultados. E antes de continuar esse vídeo, quero deixar aqui um pedido para você, para curtir, compartilhar e ativar as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo novo com assuntos profissionais e que agregam na sua performance e no seu desenvolvimento. E hoje eu estou aqui para te dizer que a sua doença mental custa caro, para você e para a empresa que você trabalha, para você e para o seu colaborador. Eu estou falando do custo de alguém que aparece todo dia, senta na cadeira, abre o computador e não consegue pensar direito, que erra mais do que deveria, que não cria, que não decide, que está presente no corpo e ausente em tudo o que importa. A Organização Mundial da Saúde estima que depressão e ansiedade custam à economia global US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo. E as organizações, em sua maioria, ainda tratam saúde mental como pauta de benefício, como algo facultativo, como se fosse um diferencial oferecido por empresas bacanas. Mas não é bem assim, né? Infelizmente, ainda não é tratado como deveria, um risco financeiro, operacional e agora também jurídico, além de um desacelerador de crescimento profissional e institucional. Hoje eu vou mostrar o número real e o que é possível fazer com ele. Vamos começar pelo que é mensurável. Vamos falar um pouquinho sobre o absenteísmo. Se trata de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais. São a terceira maior causa de concessão de auxílio-doença hoje no Brasil. De acordo com dados do INSS, os transtornos de ansiedade e depressão lideram esse ranking. Cada afastamento gera custo direto, salários, encargos sobre o período, substituição temporária do profissional, perda de conhecimento e relacionamentos que esse colaborador carregava. Mas esse não é o maior custo. O maior custo se chama presenteísmo. Presenteísmo é o fenômeno do colaborador presente fisicamente e ausente cognitivamente e emocionalmente. Estudos internacionais estimam que o presenteísmo custa entre 2 e 3 vezes mais do que o absenteísmo. Por que isso? Porque ele é invisível, porque ninguém o registra no ponto, porque ele não aparece no relatório de RH, porque ele é silencioso. Um colaborador com depressão não tratada pode perder até 35% da sua produtividade sem que a liderança perceba. Ele entrega, mas entrega menos, erra mais, decide de maneira inadequada e influencia negativamente o clima ao seu redor. E existe ainda um terceiro custo que poucos calculam, o custo do turnover causado por adoecimento. Society for Human Research Management estima que repor um colaborador custa entre 50% e 200% do salário anual da posição. Quando o motivo da saída é o adoecimento mental, esse custo vem acompanhado de algo que dinheiro não repõe diretamente: o conhecimento do negócio, os relacionamentos com os clientes e a cultura que aquela pessoa carregava. Agora, vamos falar um pouquinho de dados que o Brasil ainda não quer ver. A Fundação Dom Cabral publicou pesquisas sobre saúde organizacional e liderança que mostram uma relação direta entre ambientes de alta pressão, baixo reconhecimento e ausência de segurança psicológica, com índices elevados de adoecimento e queda de desempenho. A Fiocruz traz dados que mostram o impacto financeiro direto do adoecimento psíquico nas organizações brasileiras, incluindo o custo por colaborador adoecido e o retorno sobre investimento em programas de prevenção. O que esses dados convergem, independente da fonte, é uma lógica simples. Ignorar a saúde mental do time não é uma postura neutra, é uma decisão de custo, é um investimento em performance. É uma decisão que, a partir de agora, também tem consequências jurídicas. Em maio de 2025, entrou em vigor a atualização da NR01, norma regulamentadora número 1, que passou a incluir a gestão de riscos psicossociais dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais. E o que isso significa na prática, numa linguagem direta? Que a sua empresa agora tem a obrigação legal de identificar, avaliar e controlar os fatores psicossociais que podem adoecer os seus colaboradores. Isso inclui excesso de carga de trabalho, falta de autonomia, conflitos interpessoais, assédio, pressão excessiva, metas inatingíveis, ausência de suporte da liderança, ergonomia e outros tantos fatores. O descumprimento da norma atualizada expõe a empresa a atuações do Ministério do Trabalho, a processos trabalhistas com nexo causal
reconhecido para doenças ocupacionais psíquicas e a responsabilidade civil em casos de adoecimento comprovado. Eu trabalho com isso, com o mapeamento dos riscos psicossociais dentro das organizações, com o desenho da GRO em conformidade com a NR1 e com o desenvolvimento das lideranças para que o ambiente de trabalho deixe de ser um fator de adoecimento e passe a ser um fator de performance. Não é só sobre ser uma empresa legal, é sobre ser uma empresa que quer ter ambiente adequado e colaboradores em sua vitalidade, não apenas por resultados, mas por compreender que o maior ativo de uma organização é o colaborador que atua nela. A OMS calcula que para cada $1 investido em tratamento de depressão e ansiedade no ambiente de trabalho, o retorno é de $4 em melhora de saúde e produtividade. 4-1. Esse dado muda completamente o enquadramento dessa conversa. Saúde mental deixa de ser despesa, então, e passa a ser o investimento com melhor ROI que muitas empresas poderiam estar fazendo agora. Mas e o que funciona na prática dentro das organizações? Primeiro, um diagnóstico real. Antes de qualquer programa, é necessário entender o que está acontecendo de fato dentro de cada organização. Quais são os fatores de riscos presentes? Onde está o sofrimento? O que a liderança não está vendo? Esse mapeamento é o que a NR1 exige e é também o que permite tomar decisões baseadas em dado, em estatística, e não apenas por intuição. O segundo momento é o desenvolvimento da liderança. A pesquisa é consistente. O principal fator de saúde ou adoecimento de uma equipe é o comportamento de quem a lidera. Lideranças que não sabem gerir pressão, que não sabem dar feedback, reconhecer limites e criar segurança psicológica são, em muitos casos, o próprio risco psicossocial que a NR01 pede para mapear. O terceiro ponto, e muito importante, são os protocolos de prevenção e acolhimento. Saber o que fazer quando um colaborador apresenta sinais de adoecimento. Ter uma estrutura que não dependa da boa vontade de um gestor específico. Construir um ambiente onde pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de maturidade organizacional. Em quarta, a cultura como estratégia. Não há programa de saúde mental que sobreviva a uma cultura tóxica. O investimento só se sustenta quando o ambiente cotidiano, as relações, os rituais de gestão e os valores praticados não são só escritos, não estão apenas no mural, mas são coerentes com o que se quer construir. Não existe uma fórmula única, existe diagnóstico honesto e intervenção personalizada. Agora vem comigo para a seguinte matemática. Um colaborador adoecido custa mais que um colaborador saudável. Um time sob pressão crônica produz muito menos do que um time psicologicamente seguro. Uma empresa que ignora isso não está economizando, ela está transferindo o custo para um momento futuro, em geral com juros. Afastamentos, processos, turnover, perda de talentos e queda de cultura. Basta pensar e se lembrar quando estamos apaixonados. Ficamos muito mais motivados a produzir, a fazer coisas novas, dispostos, com ânimo e vontade. Assim somos também no ambiente profissional. Quando estamos bem e encantados pelo projeto, temos a tendência a dar o melhor que há em nós. A pergunta não é mais se vale a pena investir em saúde mental, e sim qual a minha responsabilidade nisso. Qual a sua responsabilidade nisso? A pergunta é, quanto mais a sua empresa vai pagar por não ter investido em qualidade de vida e saúde mental? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com alguém que lidera pessoas. Comenta o que mais te impactou. Me acompanha para o próximo vídeo, afinal, corpo e mente em fluxo. Até mais!